Eu acompanhei meu marido até o ônibus que o levaria para a casa dos pais dele. Quando ele percebeu que eu estava pálida, foi buscar uma garrafa de água para mim. Enquanto se afastava para colocar a bagagem no compartimento, um zelador se aproximou e disse baixinho: "Por favor, me escute. Quando seu marido voltar, não beba essa água. Despeje no vaso ali perto e espere alguns minutos. Você vai entender tudo." Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa escuta desta história fascinante. Marina acordou antes do despertador. Do lado de fora estava escuro. Apenas o poste no quintal lançava uma mancha alaranjada no teto. Roberto dormia ao lado, virado para a parede, o cobertor puxado até o queixo. Ela ficou deitada por 1 minuto, prestando atenção à respiração dele. Depois se levantou em silêncio e foi para a cozinha. A chaleira, 2 colheres de café, açúcar, leite da geladeira, lá mesmo na porta, 3 potinhos de vitaminas que o clínico geral havia receitado. Marina colocou um pouco de leite na xícara, fechou a geladeira e ficou de pé perto da janela. No quintal, um gato ruivo e pelado se arrastava ao longo da cerca. Da entrada do prédio vizinho saiu a dona Zilda, de chinelos e um casaco por cima do roupão, arrastando os pés até as lixeiras. Uma manhã comum. 7 anos. Ela e Roberto estavam juntos havia 7 anos. Dali a 1 mês completaria exatamente 7. Ela se lembrava de como ele tinha pedido em casamento. Sem aliança, sem restaurante, num banco de jardim em frente ao prédio, numa tarde de julho, quando voltavam do cinema. Disse simplesmente: "Marina, vamos nos casar? Fico bem com você." Ela riu e disse: "Vamos." E no caminho para casa, compraram 2 picolés de creme em casquinha de wafer. A aliança veio 1 semana depois, fininha, de ouro com uma pedra minúscula. Ela ainda a usava, embora a pedra tivesse caído faz tempo, deixando apenas o engaste vazio. De fora, um casal comum. Ele trabalhava como gerente em uma empresa de logística. Ela, como contadora em uma clínica odontológica particular. Todo dia de manhã, ônibus depois, mais ônibus depois, 10 minutos a pé passando pelo mercado. Trabalho tranquilo, de papéis, com cheiro de medicamentos vindo do corredor e o zumbido constante do motor odontológico além da parede. Marina gostava de números. Neles havia ordem, que às vezes lhe faltava em casa. Filhos não tinham. O assunto pairava entre eles como uma cortina que os dois enxergavam, mas fingiam não ver. Marina tocava no assunto algumas vezes, com cuidado, como se fosse por acaso. Roberto respondia sempre da mesma forma: "Agora não. Vamos primeiro nos estabelecer." O financiamento do carro. Estamos economizando para o apartamento. Que filhos? Marina concordava porque os argumentos soavam razoáveis, mas ela tinha 34 anos e às noites abria às vezes a calculadora no celular e calculava: se engravidar aos 35, ter filho aos 36 ainda dá. Aos 37 também tudo bem. E depois? Fechava o celular sem ter decidido nada. No último ano e meio, alguma coisa havia mudado. Não houve um momento específico, mais uma erosão lenta, como uma rachadura na parede que você só nota quando já atravessou o teto inteiro. Roberto foi ficando irritado. Explodia por bobagem. Sopa sem sal, luz acesa no corredor, televisão alta. Antes não ligava. Agora resmungava, batia à porta, ia fumar na varanda e ficava lá por 20 minutos. Marina se aproximava, perguntava. Ele a afastava. Nada, é o trabalho. Passou a chegar tarde. Antes vinha às 7, agora chegava às 9, às vezes às 10. Viagem a trabalho, contrato novo, o chefe está sobrecarregando. Marina não checava, não por confiança, mas por orgulho. Ela não queria ser aquela esposa que liga para o marido toda hora, vasculha bolsos e fareja perfume estranho na camisa. Mas o celular chamava a atenção. Roberto tinha começado a carregá-lo para todo lugar, para o banheiro, para a varanda, até quando ia jogar o lixo fora. Antes largava onde caísse, agora sempre no bolso.
Nas noites no sofá ficava com ele, cobrindo a tela com a mão, e quando Marina passava por perto, virava-o com a face para baixo. Gestos miúdos, nada ostensivo, mas que se somavam e formavam um padrão. Marina se forçava a não enxergar. Está cansado, nervoso, são grupos de trabalho. Não inventa. E quase acreditava. Então veio o seguro. Foi no final de maio. Roberto voltou do trabalho mais cedo do que de costume. Marina estava fritando almôndegas. A cozinha estava cheia de fumaça, com cheiro de cebola e óleo quente. Roberto entrou, pendurou o casaco e pôs sobre a mesa da cozinha uma pasta transparente. Marina, senta. Preciso conversar. Ela secou as mãos no pano de prato, diminuiu o fogo e sentou do lado oposto. Fiquei pensando, vamos fazer seguro de vida para os dois. Nunca se sabe. Acidente, doença. O Marcão do trabalho. Um cara foi parar num acidente. 3 meses no hospital, cirurgia. E sem seguro. A mulher quase teve que vender o apartamento. É caro? Não, normal. As parcelas são pequenas, mensais, mas a cobertura é séria, acidentes e seguro de vida. Marina percorreu com os olhos as folhas com o logotipo da seguradora. O valor da cobertura era expressivo, mas Roberto já havia preparado tudo. Marcadores, caneta, cruzes a lápis nos campos de assinatura. Marina assinou sem ler com atenção. Confiava nele. Roberto recolheu os papéis e os levou para o quarto. No jantar ele estava desusadamente alegre. Contou uma história sobre um colega. Abriu uma cerveja, até lavou a louça. Marina pensou, talvez eu esteja exagerando, talvez seja só uma fase e passe. 2 meses depois, ela começou a passar mal. No início, uma leve náusea pela manhã. Ela até ficou animada. Passou-lhe pela cabeça um pensamento louco. Grávida. O teste mostrou uma linha. A náusea era de outra natureza. Viscosa de fundo, como se tivesse comido algo estragado e o organismo não conseguisse digerir. Depois veio a fraqueza, um cansaço incomum. Não do tipo leve, mas um entorpecimento pesado e envolvente. Tontura de manhã e depois de comer, e um estranho gosto metálico na boca. Marina foi ao clínico geral. Hemograma, urina, tireoide. Nada grave. Hemoglobina um pouco baixa, pressão um pouco baixa. Diagnóstico: esgotamento. Avitaminose. Vitaminas do complexo B, ferro. Dormir e caminhar mais. Roberto ficou preocupado. Passou a lhe levar chá na cama. Chá verde com mel e gengibre. Dizia que tinha encontrado a receita na internet. Preparava sucos naturais, de cenoura, de maçã. Lembrava de ela tomar os comprimidos. Deixava uma garrafinha de água na mesinha de cabeceira. Marina sentiu uma pontada de culpa. O marido estava sendo carinhoso e ela ficava lhe atribuindo motivos suspeitos. Ela não percebia o padrão, ou não queria perceber. Os mal-estares se intensificavam quando Roberto estava em casa e preparava a comida para ela. Quando ele viajava a trabalho, os sintomas recuavam e Marina melhorava visivelmente. A náusea diminuía, a cabeça parava de girar. O gosto metálico desaparecia. Ela dormia bem, preparava comida simples para si mesma, caminhava depois do trabalho. A explicação surgia conveniente. Sem o marido em casa, fico menos nervosa, durmo melhor. O estresse afeta o organismo. Todo mundo sabe. Era isso que ela se dizia e era nisso que acreditava, até uma manhã de outubro. Na véspera à noite, a mãe de Roberto ligou. Marina ouvia a voz dele vinda da varanda, pela porta entreaberta. Sim, mãe, entendi. Vou amanhã cedo. Vou trazer mantimentos. Não se preocupe, a gente resolve. Ele voltou para dentro com a testa franzida. O pai está muito mal. A pressão está subindo e descendo, a lombar está horrível, mal consegue andar pela casa. Vou amanhã ficar uns 5 dias. Consertar a cerca, deixar mantimentos, quer vir junto? Não precisa, você tem trabalho. E você mesma mal consegue se levantar. Descanse. Marina não insistiu. Para ser honesta, a ideia de ficar alguns dias sozinha trouxe um alívio silencioso.
De manhã saíram de casa às 7. Outubro mal havia começado, mas já se sentia de verdade. O ar úmido e cortante, o céu coberto de névoa cinzenta. Sob os pés, farfalhavam folhas amarelas grudadas na calçada molhada. Roberto carregava uma mala de viagem grande xadrez, uma das que a mãe dele tinha dado. Marina caminhava ao lado dele, com o casaco abotoado até o queixo. Até a rodoviária eram 20 minutos a pé. Foram em silêncio, passando pela mercearia fechada, pelo parquinho com balanços tortos, pela parada onde 3 homens de macacão esperavam o ônibus. Na rodoviária cheirava a gasolina e asfalto molhado. Perto do banco do canto, havia um grande vaso de concreto com crisântemos, amarelos e bordô, resistentes apesar do frio do começo de outubro. Ao lado, um zelador idoso com colete laranja varria as folhas devagar. Raspa, raspa, a vassoura no asfalto. Roberto deixou a mala, foi até a bilheteria, voltou com o bilhete, olhou para Marina e franziu o senho. — Por que você está tão pálida? Cabeça de novo? — Um pouco. — Não tomei café de manhã. — Espera, já volto. Entrou no terminal e voltou alguns minutos depois com uma garrafa plástica de água. A tampa já estava aberta. — Toma aqui, bebe, vou colocar a bagagem. O ônibus já está no pátio. Pegou a mala e foi rápido em direção à plataforma. Marina, sentada no banco, segurando a garrafa, levou-a aos lábios, e o zelador surgiu diante dela. Baixo, magro, mais de 60 anos, rosto curtido por marcas profundas, mas olhos surpreendentemente claros e vivos. — Com licença, disse ele baixinho, quase em sussurro. — Não beba essa água. Quando seu marido voltar, mostre que bebeu um gole, mas não engula. Jogue no vaso. Ele fez um gesto para os crisântemos. — E espere alguns minutos. Você vai ver. O primeiro pensamento, louco, um excêntrico da rodoviária. Mas a voz era firme, sem desespero, sem perturbação. Ele falava como alguém que ficou muito tempo se decidindo e, por fim, se decidiu. — Quem é o senhor? Murmurou Marina. — Só acredite em mim, por favor. Afastou-se tranquilamente, sem olhar para trás, voltou para a vassoura. Marina apertava a garrafa, os dedos brancos, o coração disparado. Olhou na direção do ônibus. Roberto estava no compartimento de bagagem, conversando com o motorista. 2 minutos, não mais. A decisão veio do corpo, não da cabeça. As mãos inclinaram a garrafa para o vaso e a água escorreu em fio fino para a terra ao redor dos crisântemos. Rápido, furtivo, olhando para trás. Deixou um gole no fundo, fechou a tampa. Roberto voltou. — Bebeu? — Sim, obrigada, melhorou um pouco. Ele sorriu com um sorriso costumeiro, se inclinou, beijou a testa. — Vai para casa, descansa. Ligo à noite, manda um abraço. Fala para a mãe não se sobrecarregar. Foi em direção ao ônibus. Sentou perto da janela, acenou. Marina acenou de volta. O ônibus roncou, soltou uma nuvem de fumaça cinza azulada, fez a curva no pátio e saiu para a rua. Quando o ruído do motor foi sumindo, Marina se voltou para o vaso. Os crisântemos haviam mudado. As folhas enrolaram e murcharam. As bordas enegreceram, os caules se inclinaram. O grande crisântemo bordô se curvou até a terra, como se tivesse sido quebrado. As pétalas escureceram, ficaram semi-transparentes. A terra ao redor ficou estranhamente escura. As pernas ficaram bambas. Marina se sentou no banco e ficou olhando para as flores mortas. A rodoviária ruidosa ao redor, vozes, anúncios no alto-falante, buzinas, mas ela não ouvia nada. Talvez coincidência? Talvez cloro, canos enferrujados? Mas crisântemos não enegrecem em 10 minutos por causa de água enferrujada. Ela não sabia quanto tempo ficou sentada. Depois se levantou e, com as pernas duras, foi até o zelador. Ele varria folhas perto do meio-fio. A vassoura parou quando ele viu a expressão do rosto dela. — Como o senhor sabia? A voz saiu rouca, estranha. O zelador se endireitou e a olhou por um longo tempo, como se estivesse pesando as palavras. — Trabalho aqui todo dia, das 6 da manhã. Guardo os rostos. É hábito. Seu marido esteve aqui antes. Não sozinho. — O que quer dizer, não sozinho?
Ele encostou a vassoura num poste. Com uma mulher. Jovem, loura, uns 25 anos aparentando. Eles vinham juntos, sentavam no café lá em frente. Aquele atrás da parada com a placa azul. Eu não teria prestado atenção. Pode ser irmã, colega. Mas eles não se sentavam como colegas. Mãos sobre a mesa, dedos entrelaçados, ela ria. Ele dizia algo no ouvido dela. Marina ficou de pé, agarrada à grade. O metal estava frio e molhado. Eu teria ficado calado mesmo assim, continuou o zelador. Vida alheia, assunto alheio. Mas há umas 2 semanas eu estava varrendo perto do café. Eles ainda tinham as mesas ao ar livre e a janela estava entreaberta. Eles estavam sentados bem na janela e eu varria a calçada a 1 metro de distância. Ela dizia em voz alta, com raiva, sem se importar. Chega de enrolar. Você prometeu que depois do seguro o problema ia ser resolvido. Ou eu vou embora. E ele disse baixinho. Mas eu ouvi. Em breve, já encontrei o que misturar. Aos poucos para parecer uma doença. Os olhos de Marina escureceram. Ela oscilou e o zelador rapidamente estendeu o braço. Segurou-a pelo cotovelo. Senta, disse ele. Lá no banco. Respira. Ela sentou. O mundo girava. A praça da rodoviária, os ônibus, as pessoas com malas, tudo se movia devagar, como debaixo d'água. O zelador ficou ao lado, sem ir embora. Guardei o rosto dele, disse ele quando Marina ergueu os olhos para ele. E hoje o reconheci. Viu que ele entrou no buffet, comprou água e não saiu logo. Demorou no balcão, de costas para o salão. Eu estava na entrada, varrendo folhas. A porta estava aberta. Vi quando ele tirou do bolso um vidro pequeno, desparafusou a tampa da garrafa e derramou alguma coisa. Rápido, com jeito, como se não fosse a primeira vez. Guardou o vidro, fechou a garrafa e veio até você. Marina ouvia, e cada palavra caía como pedra num poço. Fundo com eco sem fundo. Por que o senhor não foi à polícia, né? Perguntou ela. E ela mesma se surpreendeu com o quanto a voz saiu firme. O zelador esfregou o pescoço e desviou o olhar. Ia, juro, mas pensei, quem sou eu? Um zelador aposentado. Ouvi um pedaço de conversa num café. Pode ser que eu tenha entendido errado. Pode ser que estivessem discutindo um filme, algum roteiro. Sem provas, ir à polícia é para virar motivo de chacota. Mas hoje, quando vi ele derramar alguma coisa na garrafa, aí não dava para ficar em silêncio. Fez uma pausa e acrescentou. Além disso, trabalhei 30 anos como técnico de enfermagem em hospital do interior. Vi de tudo. Quando você ouve alguém dizer, já encontrei o que misturar para parecer uma doença, isso não é cinema. Essas palavras soam diferente. Marina assentiu, levantou-se, segurando o encosto do banco. Obrigada, disse ela. Obrigada ao senhor. Vai à polícia? Perguntou ele. Sim, vou. Só preciso primeiro. Ela não terminou a frase. Virou-se e foi em direção à saída da rodoviária, pegando o celular para chamar um táxi. As pernas a carregavam sozinhas e na cabeça havia apenas um vácuo branco e zumbindo. O taxista era falante. Começou a falar sobre trânsito, tempo, preço de gasolina. Marina, sentada no banco de trás, com a bolsa com a garrafa apertada contra si, ficou em silêncio. O taxista olhou pelo espelho retrovisor, parou de falar e também ficou calado. Em casa, ela pegou primeiro um pote de vidro limpo do armário, o que tinha sido usado para conserva de pepino com tampa de rosca. Transferiu com cuidado os restos de água do fundo da garrafa, fechou bem, guardou na geladeira na prateleira de cima, atrás do leite, e depois se sentou na cozinha. O relógio acima da porta marcava o compasso dos segundos. Sobre a mesa havia uma xícara não lavada com o café da manhã. Ao lado, o saleiro com a borda lascada, que ela e Roberto compraram numa feira no primeiro ano de casamento. No parapeito da janela havia um vaso com uma violeta ressecada. Marina estava sempre por jogá-la fora e sempre esquecia. Ela ficou sentada olhando para tudo isso, para a cozinha onde vivera 7 anos, para as cortinas com florezinhas que ela mesma escolhera,
para os ímãs da geladeira de viagens, que foram poucas, litoral, o sul, uma vez o nordeste. Para a geladeira onde agora, atrás do pacote de leite, havia um pote de água que matou flores em 10 minutos. Ficou 2 horas sentada, imóvel. Não chorou. Não havia lágrimas. Havia apenas um peso, como se tivessem colocado um saco de areia nos ombros e se esquecido de tirar. À noite, às 8 em ponto, Roberto ligou. Marina estava de pé junto à janela da cozinha quando o telefone tocou e ficou olhando para a tela com o nome dele por alguns segundos antes de atender. Oi. Chegou bem? Chegou sim, normalmente. 5 horas balançando, ônibus velho, mas tudo bem. Mãe me recebeu, fez pastéis. Pai está deitado, reclama das costas, da pressão. Amanhã começo pela cerca, está completamente torta. Entendo. E você, descansou? Tirei um cochilo depois do almoço. Melhorei um pouco. Ainda bem. As vitaminas? Não esqueceu de tomar? Não esqueci. Muito bem. Tá, amanhã ligo de novo. Dorme, vai. Boa noite. Manda beijo pra mãe. Desligou o telefone. As mãos tremiam levemente, como de frio, embora o apartamento estivesse quente. Voz comum, tranquila, caseira. Pastéis, cerca, vitaminas. O homem com quem ela tinha adormecido e acordado todos os dias durante 7 anos estava perguntando se ela havia tomado as vitaminas. E era o mesmo homem que de manhã havia derramado algo na garrafa de água, de costas para as câmeras. Marina se deitou, mas não dormiu. Ficou deitada no escuro, olhando para o teto. Na parede em frente à cama havia a foto do casamento em moldura de madeira. Ela de vestido branco com buquê simples. Ele de terno, os dois sorrindo. O fotógrafo pediu que se beijassem. Eles riram e simplesmente encostaram as testas um no outro. Saiu uma boa foto, viva, real. Ela ficou deitada pensando, quando exatamente você decidiu? Quando sentava comigo nessa cozinha assinando os papéis do seguro, já havia decidido então ou depois quando ela, essa mulher, pressionou? Quando derramou pela primeira vez algo no meu chá, as suas mãos tremiam. Você se acostumou com isso? Isso se tornou cotidiano para você. Me beijar na testa de manhã e depois pingar do vidrinho no copo? Às 3 da manhã ela parou de fazer perguntas. Não porque tivesse encontrado respostas, simplesmente cansou. Na manhã seguinte, Marina ligou para o trabalho e disse que iria tirar um dia de folga. Sua voz estava de tal forma que a chefe de contabilidade não fez perguntas e apenas disse: "Se cuida, Marina." Ela se vestiu, pegou o pote da geladeira, embrulhou numa toalha, colocou numa sacola e atravessou a cidade até um laboratório particular. Escolheu não o posto de saúde do bairro, lá tinha conhecidos, perguntas, burocracia, mas um comercial, onde aceitam anonimamente e sem solicitação médica. O laboratório ficava no térreo de um prédio residencial. Porta branca com placa, corredor asséptico, cheiro de antisséptico. Na recepção havia uma jovem com o cabelo preso em rabo de cavalo. "Bom dia. Gostaria de fazer uma análise química de uma amostra." "Que tipo de análise exatamente?" "Expandida. Preciso..." Marina hesitou. "Preciso verificar se há substâncias estranhas na água." A moça olhou levemente surpresa, mas acenou com profissionalismo e estendeu um formulário. "Preencha, por favor. O resultado estará pronto em 3 dias úteis." "Se for urgente, há uma opção expressa, mas é mais cara." 3 dias, disse Marina. "Está bom." Preencheu o formulário, pagou, entregou o pote e saiu para a rua. Estava ventando. As nuvens corriam pelo céu, ora tapando o sol, ora o deixando passar. Marina ficou 1 minuto parada na entrada. Respirou o ar frio e foi devagar até a parada. Os 3 dias de espera foram os mais longos da sua vida. Ela foi ao trabalho, equilibrou débitos e créditos, almoçou no refeitório da clínica, voltou para casa, preparou o jantar. Simples, sem sofisticação. Macarrão, arroz, ovos mexidos. Comeu sem apetite, lavou a louça mecanicamente, assistiu televisão, foi dormir. E o tempo todo na cabeça, como um disco emperrado, girava uma cronologia.
Marina a reconstituía dia a dia, semana a semana, e a cada coincidência um arrepio corria pela espinha. Os mal-estares começaram aproximadamente um mês depois da assinatura do seguro. Julho, a primeira náusea. Roberto estava em casa de férias por 2 semanas. Cozinhava todo dia, se esforçava. Chá curativo com mel e gengibre de manhã antes do trabalho. Suco natural à noite depois do jantar. Garrafinha de água na mesinha de cabeceira à noite. Agosto. Náusea piorou. Fraqueza surgiu. Roberto viajou a trabalho por 5 dias. No terceiro dia, Marina se sentia quase normal. Ele voltou. Tudo recomeçou. Setembro. Tontura. Dores abdominais. Roberto viajou 2 vezes. Nas 2 vezes, ela melhorava. Nas 2 vezes, depois que ele voltava, tudo piorava de novo. Ela se lembrou de como havia ficado feliz com o cuidado dele, de como ele trazia o chá para ela na cama, e ela, sonolenta, bebia com gratidão sem pensar. De como ele colocava o suco espremido na mesa e dizia: "Bebe, tem vitaminas, você precisa." De como enchia a garrafinha na mesinha e a beijava na cabeça. Boa noite. Cada gole, cada xícara, cada copo. No terceiro dia ligaram do laboratório. Uma voz feminina educada disse que os resultados estavam prontos e pediu que ela fosse pessoalmente. Não era possível por telefone. Marina foi na hora do almoço. Não a levaram para a recepção, mas para um consultório. Pequeno, com paredes brancas, uma mesa e 2 cadeiras. Atrás da mesa estava sentado um homem de uns 50 anos, de jaleco branco, cabelo curto e óculos no nariz. Apresentou-se como o diretor do laboratório. Pediu que ela se sentasse. Realizamos a análise química expandida da sua amostra. Começou ele, colocando na mesa uma pasta com os resultados. Na amostra foi detectada alta concentração de sulfato de tálio. Fez uma pausa, como se lhe desse tempo para a palavra assentar. É um composto altamente tóxico, continuou ele. Em uma ingestão única nessa concentração, intoxicação severa. Em ingestão regular, efeito cumulativo, náusea, fraqueza, dores nos membros, com o tempo queda de cabelo, em doses maiores, comprometimento de órgãos internos, fígado, rins. Com exposição prolongada, é possível chegar a óbito. Marina ficou imóvel, com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Devo dizer-lhe claramente. O diretor tirou os óculos e a olhou nos olhos. Isso não é contaminação acidental. Sulfato de tálio não ocorre em água de torneira, em água engarrafada, em produtos de limpeza doméstica. Não é possível ingeri-lo acidentalmente. Essa substância foi acrescentada intencionalmente à sua amostra. Recomendo fortemente que procure a polícia. Ele estendeu a pasta com os resultados, 2 folhas com carimbos, gráficos, cifras. Marina as pegou e guardou cuidadosamente na bolsa. As mãos não tremiam. Já havia tremido o quanto tinha a tremer nas 3 noites sem dormir, nas horas intermináveis na cozinha, refazendo mentalmente cada dia, cada xícara de chá, cada beijo na testa. "Obrigado", disse ela. "A senhora mesma precisa se submeter a exames", acrescentou o diretor. "Se esteve exposta a essa substância por um longo período, é preciso avaliar o estado dos órgãos internos. Posso dar um encaminhamento." Marina assentiu. "Sim. Depois." "Primeiro preciso fazer outra coisa." Saiu do laboratório e parou na entrada. Pessoas passavam. Mulher com carrinho de bebê, menino de patinete, velho com sacola de feira. Um dia comum, uma rua comum. Ela ficou de pé, com a bolsa apertada contra o peito com os resultados da análise, pensando que o mundo no qual vivera 7 anos, organizado, compreensível, familiar, tinha acabado de desmoronar de vez. Não com estrondo, não com gritos. Silenciosamente, como aqueles crisântemos na rodoviária que se curvaram e enegreceram. As lágrimas tinham acabado 2 dias antes à noite, quando ficou deitada no escuro, olhando para a foto do casamento, e chorou em silêncio, mordendo os dentes, enterrada no travesseiro. Chorou tudo: os 7 anos, a confiança, o picolé em casquinha, o engaste vazio.
Agora não restavam lágrimas. Restava apenas a decisão. Marina pegou o celular e discou o número da polícia. Na delegacia cheirava a umidade e móveis velhos. Um corredor longo com pintura descascada, fileira de portas com placas, ao longo da parede um banco de madeira onde sentava um homem de casaco sujo, cochilando com a cabeça caída no peito. O plantonista por trás do vidro, um rapaz jovem com olhos avermelhados de sono, ouviu Marina e apontou para o corredor. Terceira porta à direita. Investigadora Tânia. Ela está atendendo hoje. Marina bateu na porta. De dentro, um cansado pode entrar. O escritório era pequeno, apertado. 2 mesas, um armário com pastas, janela com grade e um cacto quase seco no parapeito. Atrás da mesa mais próxima, havia uma mulher de uns 50 anos, de cabelo curto, com óculos na ponta do nariz e paletó azul escuro. Rosto cansado, com sulcos profundos nos cantos da boca, mas olhos vivos e atentos. Ela ergueu o olhar dos papéis e apontou em silêncio para a cadeira em frente. Marina sentou, tirou da bolsa a pasta com os resultados, o saco plástico com a garrafa, a carteira de saúde e a cópia da apólice de seguro. Pôs tudo sobre a mesa, organizado, alinhado, como colocava documentos no trabalho antes de uma auditoria. Quero registrar uma ocorrência, disse ela. Meu marido está tentando me envenenar. Ao dizer isso, ela própria estremeceu. Pela primeira vez em voz alta. Até esse momento tudo girava na cabeça como dentro de um pote fechado, e agora saiu para fora e ficou suspensa no ar do escritório entre as duas. Tânia não mudou de expressão, não deu um ai, não se inclinou para frente, não repetiu a frase, simplesmente tirou os óculos, pousou sobre a mesa e disse: "Me conte desde o começo, sem pressa." E Marina contou tudo desde o começo. O seguro em maio, os mal-estares que começaram no verão, o chá com mel e gengibre, os sucos naturais, a garrafinha de água na mesinha, as viagens a trabalho durante as quais melhorava, a manhã na rodoviária, o zelador, a água no vaso e os crisântemos que enegreceram em 10 minutos, o laboratório, sulfato de talho. Falou de forma ordenada, sem pular etapas, como se lesse um relatório. Tânia escutou sem interromper, fazendo apenas breves anotações no caderno. Quando Marina se calou, a investigadora olhou seus apontamentos por alguns segundos e ergueu os olhos. "A garrafa com os restos de água você guardou?" "Sim, aqui." Marina indicou o saco. "E também transferi parte para um pote de vidro. Está em casa, na geladeira. Posso trazer." "Traga. Os resultados da análise do laboratório particular são bons, mas vamos precisar da nossa própria perícia oficial." "Não abra o pote, não acrescente nada. Traga como está." "Certo." Tânia pegou a pasta com os resultados, folheou, parou na página dos indicadores. "Sulfato de talho", disse ela em voz baixa, como se fosse para si mesma. "Concentração alta. É uma substância séria. Não se compra em farmácia. Onde seu marido poderia ter conseguido?" "Não sei." Marina sacudiu a cabeça. "Não sei nada. Ele trabalha com logística. Eles têm depósitos, fornecedores, talvez por alguém. Não sei." "Certo, vamos descobrir." "Diga-me, essa mulher de quem o zelador falou, você sabe quem é?" Não sabia nada sobre ela até aquele dia." Marina hesitou. "Ou seja, eu suspeitava que ele tinha alguém, mas não sabia ao certo e não queria saber." Tânia assentiu, sem julgamento, sem compaixão. Apenas assentiu, como alguém que já ouviu isso centenas de vezes. Esse zelador, como ele se chama? Não se apresentou. Idoso, baixo, magro. Trabalha na rodoviária todo dia das 6 da manhã. Disse que foi técnico de enfermagem. Vamos encontrá-lo, precisamos do depoimento dele. Agora o mais importante. Tânia tirou os óculos e olhou diretamente para Marina. "Onde está seu marido agora?" "No interior, na casa dos pais dele. Viajou, disse que fica uns 4, 5 dias. Ótimo, isso nos dá tempo. Ouça com atenção. Nenhuma palavra ao marido, nenhuma insinuação. Quando ele ligar, converse normalmente. Voz, entonação,
tudo como sempre. Se ele perguntar como você está, diga que está bem, um pouco cansada. Nem melhor nem pior. Como sempre, ele não pode desconfiar de nada. E se ele voltar antes, igualmente como sempre. Coma a comida dele, beba o chá dele. Parou. Não coma e não beba o que ele preparar. Arranje um pretexto. Já comi, o estômago está incomodando. Qualquer coisa, mas sem ser ostensiva. Não recuse bruscamente, não levante suspeitas. Apenas com cuidado. Marina escutava e memorizava. Tudo parecia irreal. Ela estava sentada no escritório de uma investigadora, discutindo como se comportar com o próprio marido, para que ele não desconfiasse de que ela sabia que ele a estava envenenando. Como num filme. Só que no filme, a heroína é bonita e corajosa, e Marina estava sentada numa cadeira do governo com o casaco velho, cabelo por lavar e olheiras escuras. E o único desejo que tinha era se deitar, fechar os olhos e acordar numa outra vida. Tem alguém de sua confiança? Perguntou Tânia. Parentis, amigas. Alguém onde você possa ficar se precisar. Minha mãe mora no interior, 1h30 de ônibus. Bom, por enquanto fique em casa, comporte-se normalmente, mas se algo sair do controle, se sentir perigo, me ligue imediatamente. Aqui está o número. Estendeu o cartão. E vá para a casa de sua mãe. Combinado? Combinado. Tânia se levantou e estendeu a mão. O aperto foi firme e seco. Mão de quem está acostumado a manter o controle da situação. Vamos abrir um inquérito, disse ela. Amanhã cedo traga o pote e vá também ao médico. Peça exame de sangue para metais pesados. Se ele a envenenou sistematicamente, devem haver traços no organismo. Isso também é prova. Marina assentiu, pegou a bolsa e saiu do escritório. No corredor, o homem no banco ainda cochilava. O plantonista, por trás do vidro, falava ao telefone. Em algum lugar, uma porta bateu. Um dia comum numa delegacia comum. Na rua já estava escuro. Marina saiu para a entrada e parou. O ar estava frio, com cheiro de fumaça. Alguém estava queimando folhas num quintal vizinho. Os postes brilhavam em amarelo, o asfalto reluzente após uma garoa fina. Ela ficou de pé e pensou que, pela primeira vez nesses dias, sentiu algo parecido com chão firme sob os pés. Não alívio, a ferida estava aberta. Não calma, que calma poderia haver, mas algo como um apoio, como se estivesse andando sobre gelo fino e agora tivesse pisado na margem. A margem era pedregosa e fria, mas pelo menos não afundava. Os dias seguintes foram uma prova de resistência. Roberto ligava todas as noites às 8 em ponto, como num horário. Contava sobre o pai, ora melhor, ora pior. A pressão oscilando. O médico veio, receitou novos comprimidos. A mãe assou pastéis, fechou 3 potes de geleia, reclama que ele come pouco. A cerca tinha que trocar 2 postes. Foi preciso ir ao mercado de construção. Conversas domésticas comuns. Voz familiar quente, um pouco cansada ao final do dia. A mesma voz que durante 7 anos lhe dissera boa noite e bom dia, que dissera vamos nos casar num banco de jardim. E você, como está? Ele perguntava toda vez. Bem, trabalho, casa, estou um pouco cansada. Vitaminas você tomou? Tomei. Muito bem, vou chegar depois de amanhã. Talvez um pouco mais tarde. A mãe está pedindo mais um dia. Tudo bem, claro, não precisa correr. Ajuda o pai. Marina desligava o telefone e ficava um longo tempo de pé junto à janela, olhando para o quintal. O gato estava deitado na tampa do bueiro, ainda quente do dia. A dona Zilda carregava uma sacola do mercado. Nas janelas do prédio em frente, piscava a luz azul dos televisores. Vida comum, noite comum. Ela ficava parada e pensava. É você que pergunta se tomei as vitaminas, e sua voz é cuidadosa, preocupada. Você é um bom ator, Roberto. Não, você nem é ator. Você simplesmente se acostumou. Acostumou a dizer uma coisa e fazer outra. Talvez nem precise fingir. No momento da ligação, você de verdade sente algo. Preocupação, apego, hábito. E depois desliga e pensa em outra coisa. Nela,
no dinheiro, em quando tudo isso vai acabar. No trabalho, Marina ia como de costume. Números em planilhas, faturas, notas fiscais, fluxo costumeiro que não exigia emoções. Os colegas não notavam nada. Apenas a contadora Lúcia, com quem almoçava juntas, disse uma vez: Marina, você está um pouco apagada ultimamente. Que tal umas férias? Marina desconversou. Coisa da estação, vai passar. Em casa, era mais pesado. O apartamento, que antes era simplesmente um apartamento, familiar, habitado, seu, agora parecia um cenário, como se cada objeto tivesse um segundo significado. A chaleira onde ele lhe fazia o chá curativo, o liquidificador onde preparava os sucos, a mesinha de cabeceira onde ficava a garrafinha. Marina se pegava desviando pela cozinha, tentando não tocar nos objetos que ele havia tocado. Sabia que era irracional. Ele tinha ido embora, estava segura, mas as mãos recuavam sozinhas. Comia pouco. Comprava comida pronta no mercado, mingaus embalados, pão, bananas. Bebia a água de uma garrafa nova e fechada que ela mesma abria. O chá preparava com sachê que ela mesma tirava da embalagem. A cada vez que levava a xícara aos lábios, por um segundo ficava parada e se obrigava a beber. Porque não se pode ter medo da própria cozinha. Não se pode viver na própria casa como em território inimigo. Mas ela vivia exatamente assim, como em território inimigo. Dormia a trancos e barrancos, acordava a cada barulho. Rangeu o assoalho, bateu uma porta no apartamento vizinho, o elevador zumbiu. A cada vez uma descarga imediata de adrenalina, coração descontrolado, palmas suadas. Depois silêncio, o relógio na parede, a luz alaranjada do poste no teto. E de novo tentativa de dormir. Uma noite se levantou, foi até a janela e ficou 1 hora olhando para o quintal vazio. O banco, a caixa de areia, o ipê sem folhas. Pensou, 7 anos é muito ou pouco, o suficiente para conhecer alguém ou o suficiente para se acostumar com a máscara? Não sabia a resposta e talvez nunca soubesse. Tânia ligou no 3º dia. Marina, amanhã às 10 da manhã você pode vir? Preciso conversar sobre algumas coisas. Marina foi. No escritório, além da investigadora, havia mais uma pessoa, um homem de uns 40 anos, em trajes civis, de cabelo curto e olhos tranquilos, sem expressão. Tânia o apresentou. Investigador André. Realizamos algumas diligências, começou Tânia, abrindo a pasta. Primeiro, nossa perícia confirmou os resultados do laboratório particular. Sulfato de talho. Alta concentração. Segundo, fizemos uma busca no seu apartamento. Aqui está o mandado. Mostrou o documento. A busca foi realizada na sua ausência. Enquanto você estava no trabalho, o apartamento foi fechado de novo. Tudo como estava. E o que encontraram? Perguntou Marina, embora já soubesse a resposta. Sentia pelo modo como Tânia havia pousado a pasta, pelo modo como André se inclinou ligeiramente para a frente. No quarto, na gaveta debaixo da escrivaninha, sob ferramentas e papéis velhos, um vidro sem etiqueta, de vidro escuro, com conta-gotas. O conteúdo foi enviado para a perícia, mas o resultado preliminar já está disponível. Marina fechou os olhos. A escrivaninha, a gaveta de baixo. Roberto guardava lá chaves de fenda, fita isolante, alguns recibos antigos. Ela nunca havia mexido lá. Não porque ele proibisse, simplesmente não havia necessidade. E mais uma coisa, continuou Tânia. Obtivemos dados do celular dele. Troca de mensagens com um número registrado como Cristina M. A troca dura 14 meses. 14 meses. Mais de 1 ano. Marina abriu os olhos. Quem é ela? André respondeu com tom uniforme e rotineiro, como se estivesse lendo. Cristina Mendes, 26 anos. Trabalha como recepcionista em uma academia de ginástica solteira. Aluga apartamento do outro lado da cidade. Com seu marido, segundo as mensagens, conheceu-se há cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio, exatamente quando tudo começou a mudar. A irritabilidade, o celular, os retornos tardios. Nas mensagens, Tânia abriu a impressão na página certa. Há alguns trechos com relação direta ao caso.
Vou ler, se não se importar. Marina assentiu. Tânia colocou os óculos e leu com voz uniforme. Mensagem de Cristina, 3 de agosto. Quando você vai resolver o problema? Estou cansada de esperar. Você prometeu que depois do seguro ia ser rápido. Resposta do seu marido. Estou trabalhando nisso. Precisa de tempo para parecer natural. Os médicos não devem suspeitar de nada. Mensagem de Cristina, 15 de setembro. Ou a gente faz isso até o final do ano, ou eu vou embora. Estou cansada dessas brincadeiras. Resposta. Em breve. Vou aumentar a dose. No inverno, tudo acaba. O escritório ficou muito silencioso. Dava para ouvir alguém passar no corredor com passo pesado. Uma porta bateu. O cacto no parapeito lançava uma sombra pequena sobre uma pilha de papéis. Marina ficou sentada com os dedos entrelaçados. Ela achava que ia doer, que essas palavras iam bater como um tapa. Mas não doeu. Ficou vazio. Como se tivessem desligado o som por dentro. No inverno tudo acaba. Ele escreveu isso em 15 de setembro. E em 22 de setembro, voltou da viagem a trabalho com um pacote novo de gengibre e disse: Vou fazer um chá especial para você. Achei uma receita. E ela bebeu. É claro que bebeu. Também ouvimos o depoimento da testemunha, continuou Tânia. Seu Francisco Rogério, 72 anos, zelador da rodoviária, ex-técnico de enfermagem com 31 anos de serviço em hospital do interior. Aposentou-se 10 anos atrás e foi trabalhar na rodoviária, como ele mesmo disse, para não ficar parado. Seu depoimento confirma integralmente a sua versão. Ele descreveu a aparência da mulher, que corresponde à foto de Cristina Mendes, descreveu a conversa que ouviu no café e, o que é importante, descreveu as ações do seu marido no buffet da rodoviária naquela manhã. Como ele ficou de costas para as câmeras e derramou algo na garrafa. Câmeras? Perguntou Marina. Tem câmera no buffet? André fez um gesto afirmativo. Tem. Requisitamos as gravações. Infelizmente, a câmera no buffet está direcionada para o caixa, e seu marido estava no balcão em um ponto cego. Nas imagens dá para ver ele pegando a garrafa e indo para o balcão, mas as ações em si não aparecem no enquadramento. Porém, há imagens das câmeras externas da rodoviária, onde ele e Cristina aparecem chegando juntos algumas vezes nos últimos 2 meses. Raesso confirma o depoimento da testemunha. Portanto, Tânia juntou as mãos sobre a mesa. Temos os resultados de 2 perícias. O vidro com a substância encontrado na busca, as mensagens, o depoimento da testemunha e as gravações das câmeras de segurança. O inquérito foi aberto com base no artigo de tentativa de homicídio com motivo de lucro. Seu marido será detido quando voltar. Quando? Perguntou Marina. Quando ele chegar na rodoviária. Sabemos em qual ônibus ele comprou passagem. Ele não vai chegar longe. Tudo vai acontecer rápido e discretamente. Você não precisa estar presente. E eu recomendo que não esteja. Marina assentiu. Ela mesma não queria. Não queria ver a expressão do rosto dele no momento em que ele entendesse. Não queria ouvir o que ele fosse dizer. Não queria estar ao lado e ver as algemas fecharem nos pulsos dele. Não por pena, por autopreservação. Porque sabia que, se visse, essa imagem ficaria com ela para sempre, sobreposta a todas as outras, e então ela não conseguiria mais se lembrar dele de nenhuma outra forma. E mais uma coisa, disse Tânia. Enquanto durar o inquérito, é melhor você não ficar no apartamento. Vá para a casa de sua mãe. Certo. Marina se levantou. Na porta se virou. Tânia, e se o zelador não tivesse se aproximado de mim naquele dia? Se eu tivesse simplesmente bebido aquela água? A investigadora ficou em silêncio por um momento, depois disse: naquela concentração que a perícia indicou, uma ingestão única poderia causar intoxicação severa. Não fatal, mas grave. Hospitalização, soro, possível comprometimento do fígado. E se ele tivesse continuado? Ela não terminou a frase, mas não precisava. Marina saiu da delegacia. Era um dia quente para outubro. Na praça em frente ao prédio cresciam castanheiros velhos,
e sob eles havia cascas espinhosas e castanhas lisas e marrons. Marina apanhou uma, rodou entre os dedos. Quente, brilhante, pesada. Colocou no bolso e foi até o ponto. Roberto ligou naquela noite, como sempre. Contou que tinha terminado a cerca, que partiria no dia seguinte pelo ônibus da manhã. Saudades, disse ele. Quando chegar, vamos sair. Ao cinema, talvez, ou simplesmente passear. Vamos, respondeu Marina. Boa ideia. A voz não tremeu. Ela própria ficou surpresa com a serenidade, como se naqueles dias algo nela tivesse se reorganizado, endurecido, coberto de uma casca, não de gelo, mas protetora, como a de uma árvore que cicatriza a casca ao redor de uma ferida. Então, até amanhã, vou escrever quando sair. Tudo bem, boa noite. Boa noite, Marina. Ela colocou o telefone sobre a mesa e ficou sentada por um longo tempo, sem se mover. Pela janela, o vento balançava o poste, e a sombra dele andava pela parede de um lado para o outro. Lá de cima, do apartamento do andar acima, vinham vozes abafadas. Os vizinhos estavam assistindo televisão, algum programa de entrevistas. De vez em quando havia risadas e aplausos. Uma noite comum, a última noite dessa vida, aquela em que ela era a esposa de Roberto, morava nesse apartamento, dormia nessa cama. Amanhã começaria outra. De manhã, Marina fez as malas. Documentos, RG, CPF, cartão do convênio, carteira de trabalho. Algumas roupas para 3 ou 4 dias, não mais. Olhou para o apartamento, corredor, cozinha, quarto, cortinas com florezinhas, ímãs na geladeira, a foto do casamento na parede. Hesitou. Tirou a foto, colocou na gaveta da escrivaninha com a face para baixo. Não por raiva, por impossibilidade de ver. Fechou a porta com 2 voltas de chave, saiu do prédio. A dona Zilda estava de pé perto do banco, dando migalhas de pão para os pombos. Viu Marina com a mala e perguntou: vai para a casa da mãe? Marina assentiu. Por alguns dias. Dona Zilda acenou. Muito certo. Visita ela. A mãe está sozinha. Marina pegou o ônibus e por 1h30 ficou olhando pela janela. Passavam chácaras, bosques, campos com terra escura de outono, passagens de nível com cancelas listradas. Ela não pensava em nada. A cabeça estava vazia, leve, como um balão. Tudo o que precisava ser feito havia sido feito. Agora restava esperar. A detenção aconteceu no dia seguinte. Marina soube por Tânia. Ela ligou no meio da tarde. Marina, tudo correu bem. Seu marido foi detido na rodoviária ao embarcar. Não ofereceu resistência. Agora está no isolamento. Ele disse alguma coisa? Perguntou do que se tratava. Quando a acusação foi apresentada a ele, ficou em silêncio e pediu um advogado. Marina estava na entrada da casa de sua mãe, olhando para o jardim com ásteres murchos. A mãe estava dentro, preparando o almoço. Da cozinha vinha cheiro de caldo. Ela ainda não sabia de nada. Marina tinha chegado e dito: só preciso ficar um pouco, mãe, depois eu conto. A mãe a olhou, não fez perguntas, apenas assentiu e foi colocar a chaleira no fogo. O que vai acontecer agora? Perguntou Marina ao telefone. Agora, diligências investigativas, interrogatórios, acariações. Cristina também será convocada. Você provavelmente vai precisar dar depoimento mais uma vez, com mais detalhes. Vou lhe chamar quando precisar. Tudo bem. Obrigada, Tânia. Cuide-se. E não esqueça o exame. Você precisa verificar o organismo. Marina guardou o telefone no bolso. Ficou mais 1 minuto na entrada. O vento farfalhava as folhas secas no jardim. Em algum lugar além da cerca, um cachorro vizinho latia, preguiçosamente sem convicção. Cheirava a caldo e a folhas caídas. Ela entrou em casa. A mãe estava de pé junto ao fogão mexendo a panela. Virou-se, olhou para a filha. Senta, come. A sopa está pronta. Marina sentou à mesa. A mãe colocou diante dela um prato fundo, com borda azul, do serviço que existia desde a infância. Colocou um fio de azeite, cortou um pedaço de pão. Tudo em silêncio, sem perguntas. Ela sempre soube assim, quando era hora de falar e quando era hora de simplesmente alimentar. Marina pegou a colher.
O primeiro gole de sopa quente queimou o céu da boca, e de repente ficou tão simples, tão claro, tão real, que a garganta se fechou. Ela pousou a colher, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Pela primeira vez em todos aqueles dias, de verdade, a soluçar, como na infância, quando caiu da bicicleta e ralou os 2 joelhos. A mãe se aproximou, abraçou por trás, a apertou contra si. Sem dizer nada, apenas ficou parada e a segurou. E a sopa esfriava no prato, e o relógio na parede tic-tacava, e pela janela o vento varria pela calçada as últimas folhas de outono. O inquérito durou 4 meses. Marina foi aos interrogatórios 3 vezes. Sempre contava a mesma coisa, com voz uniforme, em ordem. Tânia fazia perguntas esclarecedoras, anotava, às vezes pedia para repetir algum detalhe. Ao lado, um escrevente digitava. Rotina. Terrível no conteúdo, mas rotina. Roberto no início negou tudo. No primeiro interrogatório disse que não tinha ideia do que se tratava, que comprara a água no buffet e não havia acrescentado nada, que o vidro na gaveta era um produto contra insetos que havia comprado num mercadão para a casa dos pais. O advogado, um rapaz jovem num terno amassado, concordava com a cabeça e rabiscava algo num bloco. Mas então vieram os resultados da perícia do vidro, a mesma composição da água. Depois a impressão das mensagens com Cristina, 14 meses de mensagens em preto e branco. Dinheiro, seguro, plano. No inverno tudo acaba, vou aumentar a dose. Os médicos não devem suspeitar. Depois disso, Roberto mudou de tática. No terceiro interrogatório, já sem a segurança de antes, disse que a ideia tinha sido de Cristina, que ela pressionava, ameaçava ir embora, o manipulava, que ele não queria, mas ela não lhe deixava escolha. Eu nunca teria chegado a isso sozinho, dizia ele, e o advogado ao lado concordava, confirmando a linha de defesa. Cristina foi convocada para interrogatório 1 semana depois. Veio alta, loura, de sobretudo bege, com manicure caprichada e uma expressão que Tânia mais tarde descreveu a Marina com uma única palavra: pedra. Disse que não sabia de nenhum envenenamento, que com Roberto tinham tido um relacionamento sim, mas que ele dizia que estava se divorciando, que não se lembrava das mensagens, que podia ter escrito algo no calor do momento sem pensar, que resolver o problema queria dizer divórcio, não homicídio. Mas as mensagens não deixavam espaço para dupla interpretação. Encontrei o que misturar. Aos poucos, para parecer uma doença, isso não era sobre divórcio. E vou aumentar a dose, também não era sobre divórcio. O inquérito qualificou as ações de Roberto como tentativa de homicídio com motivo de lucro, para receber a indenização do seguro. Cristina foi indiciada como cúmplice. O julgamento ocorreu em fevereiro, 6 meses depois daquela manhã de outubro na rodoviária. Marina foi uma vez, à leitura do veredicto. Sentou no fundo do plenário de casaco e cachecol, olhando para a nuca de Roberto no banco dos réus. Ele havia emagrecido, cortado o cabelo bem curto, parecia mais velho do que a idade. Uma vez se virou, encontrou os olhos dela e rapidamente desviou o olhar. Ela não entendeu o que havia naquele olhar e não queria entender. A juíza lia o veredicto longamente, com monotonia, em linguagem jurídica. Marina prestava atenção nas palavras soltas. Ação dolosa, envenenamento sistemático, motivo de lucro, dano substancial à saúde. E cada palavra era como mais um prego na tampa daquilo que um dia havia sido o seu casamento. Roberto recebeu uma longa pena. Cristina menor, mas também pena efetiva. Quando a juíza terminou, Marina se levantou e saiu do plenário sem esperar a escolta levar Roberto. Na rua caía chuva fina de fevereiro, pesada, cinzenta. Ela ficou de pé nos degraus do tribunal e expunha o rosto às gotas que escorriam nas bochechas misturando-se com algo salgado que ela não enxugava. Entrou com o pedido de divórcio ainda antes do julgamento. Roberto não se opôs. Assinou os papéis pelo advogado sem uma palavra. O processo durou 1 mês. Marina recebeu a certidão de divórcio, guardou na pasta de documentos e fechou a pasta. Passou 1 ano.
Marina estava sentada na cozinha de um apartamento novo, pequeno, de um quarto, no quarto andar de um prédio de painéis. Alugado, mas já habitado. Já seu. Nas paredes nada, apenas um calendário com gatinhos que a mãe havia dado de presente. Na prateleira junto à janela, alguns livros trazidos do apartamento antigo. Na mesinha, um despertador e um copo de água que ela mesma havia servido. No parapeito da janela havia 3 vasos com crisântemos, amarelos e bordô. Ela os comprara no mercado no começo do outono. Tinha visto, parado, não conseguido seguir em frente. A vendedora perguntou: "Quais vai querer? Brancos, rosas?" Marina sacudiu a cabeça. Amarelos e bordô. Só esses. Levou para casa, colocou no parapeito, regou. Toda manhã, ao acordar, verificava primeiro. Estão firmes, vivos. Pétalas densas, folhas verde escuras. Estão... Ela não conseguia explicar por que exatamente crisântemos. Talvez como lembrança do que acontecera, do que não acontecera, daquela manhã em que as flores no vaso enegreceram e morreram, e ela não. Talvez como gratidão, ou como prova. Olha, essas vivem. Então, você também vive. Marina fez o exame completo. Os resultados mostraram concentração elevada de talho no organismo, não crítica, mas perceptível. O médico disse que ela tivera sorte. A dose estava calculada para efeito prolongado, não para ação imediata. Se tivesse continuado por mais 2 ou 3 meses, as consequências teriam sido mais graves. Marina recebeu um tratamento, soros, medicamentos, dieta. Passados 6 meses, os exames voltaram ao normal. O cabelo parou de cair. A náusea passou. As forças voltaram, devagar, com relutância, mas voltaram. Ela mudou de emprego, saiu da clínica odontológica e foi trabalhar como contadora numa pequena construtora. Não porque estivesse mal no emprego antigo, mas porque queria recomeçar do zero. Tudo do zero. Nova empresa, novas pessoas, novo caminho para o trabalho. Outro ônibus, outra parada, outra vista da janela. Nas noites, ela saía para caminhar. Antes, com Roberto, quase não caminhava. Ele não gostava, dizia que se cansava. Agora saía depois do jantar e ia onde os olhos a levassem. Pelo aterro, pelo parque, passando por casas antigas com grades de ferro, passando por prédios novos com varandas cobertas de roupas. Caminhava e ouvia a cidade. Barulho de carros, fragmentos de conversas, música vinda de janelas abertas. Às vezes parava junto a alguma vitrine, a um banco, a uma fonte. Ficava de pé e respirava. Uma vez por mês, ela passava pela rodoviária. Seu Francisco trabalhava como sempre, todo dia das 6 da manhã, com seu colete laranja e vassoura. Marina trazia-lhe um pote de geleia caseira ou um saco com pastéis. Fazia ela mesma, pela receita da mãe, com repolho e ovo. Ele se envergonhava, recusava. Não precisa, eu não fiz nada de especial. Mas aceitava. E eles se sentavam no mesmo banco de jardim perto da entrada, ao lado do vaso de concreto, onde agora havia flores novas, e ficavam ali. Às vezes em silêncio. Marina servia chá da garrafa térmica. Seu Francisco aquecia as mãos na caneca e entrecerrava os olhos para o sol. A rodoviária vivia sua vida. Ônibus chegavam e partiam. Taxistas chamavam clientes. Barulho e cheiros familiares. Gasolina, pastéis, asfalto molhado. Às vezes conversavam. Ele contava sobre a falecida esposa Nina. Morreu 5 anos atrás. Câncer. Foi rápido. Sobre a filha que morava longe e ligava nos domingos. Sobre os netos. Menino de 12. Menina de 9. Mostrava fotos no celular com orgulho. Sobre o hospital do interior onde trabalhou 30 anos como técnico de enfermagem. Partos que acompanhara, fraturas que tratara. Uma vez ajudou a salvar a perna de um homem que o hospital do distrito ia amputar. Marina contava sobre si com cuidado, aos poucos, como alguém que aprende de novo a falar de si mesma. Sobre o apartamento novo, o trabalho, as caminhadas noturnas e como a cada vez descobria alguma rua por onde nunca havia passado.
sobre os crisântemos no parapeito, sobre a mãe que ligava todo dia e toda vez perguntava: "Você comeu?" "Mãe é sagrado", dizia seu Francisco, assentindo. Enquanto a mãe está viva, você não está sozinha no mundo. Isso eu digo como velho que sou. Uma tarde no final de outubro, quase um ano exato depois daquela manhã, Marina foi à rodoviária e trouxe pastéis e maçãs do jardim da mãe. Sentaram no banco. O dia estava claro, frio, com céu pálido e alto. As folhas tinham caído faz tempo e as árvores na praça estavam nuas, finas, transparentes. Marina bebeu o chá, ficou em silêncio por um tempo, depois perguntou: "Seu Francisco, e se eu não tivesse acreditado no Senhor naquele dia? Se simplesmente tivesse bebido aquela água?" Ele segurava a caneca com as duas mãos, olhava para algum lugar além da praça de ônibus, para a faixa cinzenta do céu. "Então eu teria ido à polícia. Para ser honesto, já estava me preparando. Naquele mesmo dia queria ir. Por que não foi?" Ele ficou em silêncio, bebeu o chá. "Tinha medo de não acreditarem em mim. Um zelador aposentado que ouviu um pedaço de conversa num café. Pode ser que eu tivesse entendido errado. Pode ser que estivessem discutindo um filme, algum roteiro. Sem provas, ir à polícia era só para virar piada. Mas se o marido da senhora soubesse que alguém havia desconfiado, ficaria mais cuidadoso, ou aceleraria tudo. Pensei muito nisso. Cada noite, desde o dia em que ouvi a conversa deles." Colocou a caneca no banco e se voltou para Marina. "Mas se a senhora mesma visse, era diferente. Assim a senhora saberia, não por palavras de outra pessoa, não por suspeita, mas ela mesma com os seus próprios olhos, e então iria e faria tudo certo, o que a senhora fez." Marina assentiu. Ela sabia. Agora sabia com certeza. Não só sobre Roberto, não só sobre o veneno, sobre si mesma, sobre o fato de que era mais forte do que pensava, que é possível sobreviver a uma traição real, não de livro, não de cinema, e continuar sendo você mesma. Que é possível aprender de novo a dormir, a comer, a andar pelas ruas, a conversar com as pessoas, a olhar para um pôr do sol e sentir que ele é bonito. Ficaram mais um pouco. Seu Francisco terminou o chá, se levantou, pegou a vassoura. "Bem, vou trabalhar. Senão o chefe reclama, as folhas voltaram a acumular." "Obrigada", disse Marina. "Por tudo." "Ora." Ele fez um gesto, mas os olhos se aqueceram. "Os pastéis." "Obrigado. Gostosos." "Com repolho, os meus preferidos." Foi em direção à extremidade oposta da praça e logo de lá veio um som familiar. Raspa, 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 a vassoura no asfalto. Marina ficou sentada no banco. A rodoviária vivia sua vida comum. Os ônibus chegavam e partiam. As pessoas se encontravam e se despediam. Alguém ria, alguém apressava o passo. Ao lado, no vaso de concreto, havia crisântemos novos, amarelos e bordô, firmes, vivos. O vento mexia suas pétalas e elas balançavam, mas não se quebravam. Ficavam de pé. Marina terminou o chá, fechou a garrafa térmica e guardou na bolsa. Levantou-se, abotoou o casaco. Ficou mais um segundo olhando para os crisântemos. Depois se virou e foi. Não para casa, mas simplesmente para frente, pela rua, passando pela parada, passando pelas árvores, passando pelas vitrines e pelos postes. Caminhava e ouvia a cidade viver ao redor dela, e seus passos, regulares, tranquilos, se misturavam a milhares de outros passos. Obrigado por ouvir o conto. Com vocês estava o canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostaram, se inscrevam no canal.